A paz de Deus, meus queridos, como vocês estão? Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Estou aqui para mais um vídeo. Hoje eu queria falar sobre aquela parte que a gente vê bem à tona, ou seja, das pessoas que amam mais as coisas do mundo do que amam o próprio Deus. E a consequência que isso traz para cada um. Queria começar lendo um trecho da Bíblia que condiz com o assunto. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 em diante. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Nós nem vê isso, né? Esse tempo ainda não chegou, não é no nosso tempo, nós só estamos refletindo antes que chegue. Que na verdade, esse tempo já chegou, já faz tempo. E aqui na última estrofe que eu li aqui, né? Que na verdade não é a última estrofe do capítulo, só do trecho até onde eu li. Ou seja, mais amigo dos deleites do mundo do que amigos de Deus. Aí, nunca se houve em toda a história uma geração na qual sofre de tanto de ansiedade, de depressão. Todos sempre questionam que tem um vazio dentro deles, que tem nada supra esse vazio, não importa onde ele vá, não importa o que ele faça, a tristeza continua ali. Meus queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas que acompanham meu canal, primeiro a gente tem que entender uma coisa. A gente sabe que nós somos criação de Deus e somos filhos por adoção desde que professamos que Jesus Cristo é o Senhor e que nos batizemos, né? Ou seja, através das águas do batismo, sejamos batizados, aí nos tornamos filhos por adoção. Só que a gente sabe que antes disso nós somos criatura de Deus, ou seja, somos criação do Senhor, por isso criatura, né? Alguns intitulados por servo, enfim, cada um vai ter um termo para dar para isso, mas ou seja, sabemos que somos todos, que fomos criados por Deus. E a gente sabe que o Senhor nos criou para um propósito, para que nós o adoremos. A gente percebe que quando o Senhor criou, ou seja, depois, lá no início da criação do mundo e dos homens e tudo mais, o Senhor relata que ai dos moradores da terra, porque a serpente chamada por Satanás, ou seja, foi lançada do céu abaixo. Então a gente sabe que desde o início de tudo existe uma guerra e que existe um propósito para a nossa vida. Nós não estamos aqui só por estar aqui. Nós não estamos aqui para viver um dia após o outro, para conquistar bens materiais, ter filho e fazer as coisas. Não, há um propósito por trás de tudo isso. Ou seja, e o propósito final é vida eterna no céu, se formos fiéis até o fim. Porque a gente sabe que tem um monte de gente que relata que Deus só quer o coração. E que eu já até argumentei sobre esse assunto em outro vídeo, que para mim eu não acredito nessa parte. De que o céu é conquistado de qualquer forma, porque a gente tem N exemplos. Um exemplo mesmo é Nadab e Abiú, que eles ofereceram um fogo estranho. O Senhor tinha especificado de onde seria o fogo seria retirado, que tinha um fogo específico para oferecer as ofertas ao Senhor. Ou seja, o filho de Adão, Nadab e Abiú, foi lá e pegou fogo estranho e ofereceu, e o Senhor matou eles. A gente fala assim, mas o que não importa não é a intenção, então por que eles foram mortos? Outro exemplo também de boa intenção, Uza, quando o povo estava transportando a arca. Quando a arca passou no buraco que ela foi cair, eles colocaram a mão na arca, ele colocou a mão na arca para segurar, para não deixar cair, porém tinha uma ordem, que só um sumo sacerdote consagrado poderia tocar na arca. Naquele mesmo momento o Senhor matou ele. Mas o que vale não é a boa intenção? Então a gente tem que parar para prestar atenção muito e refletir nessa parte. O reino do céu, ele é conquistado por muito esforço. Não é por força, mas por esforço. Só que a gente sabe, a gente tem que aprender que existe o não. E não é não. E quando o Senhor fala que não entrará, não fará, não conquistará, é não. Só que tem muita gente achando que não, mas o Senhor ele é amor, ele é misericordioso. Porém ele é fogo devorador e ele é justo. E ele não tem o culpado por inocente e muito menos o inocente por culpado. Mas se você é justo, justifique-se ainda. Se você é santo, santifique-se ainda, porque há de um dia
que o Senhor vai pedir conta de tudo aquilo que nós temos feito. E a salvação ela é individual. Eu não te salvo, você não me salva. Cada um vai ter que lutar por si próprio. Voltando ao assunto aqui, que as coisas de Deus é tão linda, que é tão prazeroso conversar daquilo que é de Deus. Ou seja, mais amantes dos deleites do mundo do que amantes de Deus. Voltando à parte que eu estava dizendo, né? Muita gente reclama sobre um vazio. Dentro de nós, há uma divisão do nosso ser, do nosso espiritual, na nossa alma e tudo mais. E a gente sabe que nós somos compostos por sentimentos e que temos nós necessidades. Necessidades de N coisas. Necessitamos de comer, necessitamos de beber água, necessitamos de trabalhar também, porque isso é uma necessidade, porque com o trabalho, ou seja, após o trabalho, a gente, através do trabalho, né, deixamos de ser sedentário, ou seja, porque precisamos de várias coisas para nos manter, e precisamos também buscar a Deus, buscar aquilo que é do céu, porque muitas das vezes as pessoas não prestam atenção, mas aquele vazio que elas estão sentindo não é nada mais, nada menos que a ausência de Deus no coração. E não há dinheiro no mundo que supra esse espaço. Não há conquista, não há mulher, não há homem, não há carro, não há fazenda, não há nada nessa terra que consiga suprir isso, esse vazio interior que muitas das vezes nós seres humanos sentimos. E às vezes as pessoas sem saber, ou seja, por pura ignorância, não entendem e se dão aos deleites do mundo. E eles acabam amando mais os deleites do mundo do que a Deus. E a gente percebe que isso é uma realidade bem à tona. É algo do nosso cotidiano, que a gente vê diariamente. Homens e mulheres deixando o casamento, deixando casa, deixando famílias, deixando empregos bons, profissões, e se dando ao álcool, às drogas, aos prazeres desse mundo, à prostituição. Porque muitas das vezes eles não sabem como preencher aquele vazio. E com o álcool, com a prostituição, com N coisas que a gente sabe que as pessoas praticam, eles anestesiam no momento. Só que a gente sabe que a anestesia, ela passa. Chega um momento que a dor vem novamente. Que a pessoa não entendeu que, na verdade, esse vazio é a ausência de Deus no seu coração. A ausência do Espírito Santo. A ausência do Senhor Jesus. Então não importa o que você busque, não importa aonde você vá, sempre vai haver esse vazio. E esse vazio, ele só preenche com as coisas de Deus. Ele só é preenchido com as coisas que vêm do céu, do Altíssimo, do nosso Criador. Porque, como eu já disse, o Senhor nos fez composto de várias necessidades, ou seja, de vários sentimentos, e precisamos de todos eles para que possamos ter uma boa vivência. Só que precisamos também de Deus. E tem muita gente que ele tem vivido a sua vida levianamente e ele acha que ele não precisa de Deus. Só que isso é uma ilusão, porque o homem sem Deus, ele não é nada. O Deus sem o homem continua sendo Deus. Então pare para meditar nessa parte, como você tem vivido a sua vida. Porque se porventura você tem as melhores coisas, você tem conquistado o impossível e mesmo assim esse vazio ainda está aí dentro, começa a observar se você realmente tem buscado a Deus, se você realmente tem tido um propósito. Porque na nossa vida aqui na Terra, ela é vã se nós viver sem um propósito, sem um objetivo. E o nosso propósito final é nos encontrar com o nosso Criador. Porque o Senhor nos fez dependente dele. O Senhor, na verdade, ele é independente. Nós somos dependentes. Bendito é o nome santo do Senhor. Então, ou seja, como nós temos essa dependência dele, como nós suprimos essa dependência? É lendo a Bíblia, é jejuando, é congregando, é indo na igreja, oferecer um culto de louvores a Deus. Porque se não for assim, a gente não consegue se aproximar de Deus. Porque na verdade, devido à dependência nossa de Deus, porque nós somos seres celestiais tendo uma experiência carnal. Ou seja, nós necessitamos de Deus, nós necessitamos do nosso Criador. E nós, como diz o outro, a nossa alma, o nosso espírito, ele tem saudade de casa. E essa saudade ela só vai ser matada por completo quando nós formos para o céu. E para nós ir para o céu nós temos que lutar e conquistar o reino por muito esforço. Eu espero que o Senhor te dê força, te dê guia, te ilumine os seus caminhos para que você venha ter cada dia mais sabedoria. Porque muitas das vezes nós temos atitudes ruins nesses momentos. E muitas das vezes nós queremos até esquecê-las. Só que a gente esquece que esquecer é a probabilidade de cometer o mesmo erro de novo.
Então, ou seja, muitas das vezes aquele erro que vem te assolando é só um lembrete para que você não venha voltar atrás e cometer as mesmas coisas e fazer tudo de novo, porque é tão ruim quando a gente erra e tem erro que a gente erra que ele, como se diz, não tem como voltar atrás. A gente vai ter que conviver pelo resto das nossas vidas. Então nos policiemos cada dia mais para que nós não venhamos cair nesse engano de ser mais amantes do mundo do que amantes de Deus, porque nós devemos amar o Senhor acima de todas as coisas, acima de tudo, porque não adianta, não importa onde você vá, não importa o que você faça, nada vai suprir o vazio que tem, que foi predestinado para Deus. O lugarzinho de Deus, ninguém preenche ele no seu coração. Então busque a Deus, procure o Senhor, que Ele vai tirar de ti essa angústia, essa tristeza, esse buraco, esse oco. Ele vai preencher cada vírgula, cada centímetro, cada centésimo do seu coração, para que não venha sobrar espaço mais para as coisas do mundo e você vai viver uma vida feliz. Não estou dizendo que você não vai ter adversidade, porque ser feliz é um estado que a gente alcança. O ser feliz não tem a ver com lugar, com atitude, com pessoas. Não, porque tem muita gente que ele vive numa casa muito simples, sozinho, e ele é feliz. E tem pessoa que vive rodeado de pessoas e ele é infeliz. Então, pega essa visão. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia, que o Senhor venha prosperar os seus caminhos e suprir as suas necessidades e o nome de Deus ser glorificado. Curte, compartilha, comenta, Deus vos abençoe.